Seja bem-vindo à terceira videoaula e ao segundo bloco da Fórmula do Impossível. Agora vamos entrar no segundo divisor de águas que eu vou apresentar para vocês, baseado no que existe mais atual em termos de neurociência, e que serão os ingredientes mágicos que vão nutrir a sua mente, emoções, espírito e, consequentemente, o seu corpo, e assim retroalimentar aquele símbolo do infinito que eu criei para vocês e levá-los até o seu impossível. Já que com estes 11 pilares totalmente despertos, o seu sistema de busca supre a sua mente com interesses e motiva os organismos a buscarem sem esforços tudo o que eles precisam. Por isso que o impossível e o extraordinário está disponível a todos. Basta reequilibrar todos os combustíveis emocionais para você chegar e se manter na sua máxima propulsão. E os ingredientes para isso serão os 6 neuroquímicos que falaremos a seguir. O que você está prestes a ver aqui e está vendo até aqui é algo que, mesmo com todas as ferramentas disponíveis e que todos os treinadores do mundo usam, eles só chegavam ao nível 7 de entrega e excelência. Mas então essas pessoas de diversas áreas, vendas, lideranças, etc., começaram a aplicar tudo isso e finalmente chegaram ao nível 10 de excelência, ou seja, o seu máximo potencial. E é para isso que estamos trabalhando aqui. E eu não sei se ficou claro até aqui, mas o tempo todo eu estive falando sobre a virtude mais poderosa que existe, que é a autoliderança, que é sobre aprender a liderar a si mesmo, acionando as emoções e os estados internos que quiser e quando precisar. O uso desta neurobiologia avançada ao nosso favor e em momentos do nosso dia a dia vão causando uma neuroplasticidade, para nos sentirmos assim durante o máximo de tempo e no longo prazo, e não apenas por 1 ou 2 horas. O que as ferramentas de alto impacto emocional fazem, por exemplo, trazendo resultados apenas momentâneos. Uma outra coisa importante, antes de começarmos também, é o conceito do Andrew Huberman, de Stanford, que prova que, se o seu nível basal de um dos neuroquímicos, que é a dopamina, por exemplo, é 5, quando você assiste um vídeo, ela vai para 6. Só que imediatamente após isso, ela não volta para os 5, ela volta para 4.9. Aí depois você assiste outro vídeo. Depois ela volta para 4.8. Isso vai levar o seu nível basal ao longo do tempo para 4 ou depois até para menos, criando literalmente um vício e uma vontade desesperadora de querer mais daquilo, daquela dopamina barata, como uma tentativa desesperada de voltar ao nível basal natural. Já quando você se abstém voluntariamente, conscientemente, dessas fontes baratas e rápidas destes neuroquímicos, o que todos os homens mais sábios da história já proporam com o conceito milenar da abstração, e o que hoje a neurociência comprova que irá subir exponencialmente o seu nível basal destes neuroquímicos, fazendo que você precise cada vez menos de estímulos externos para isso e para se sentir bem, o que é o verdadeiro elixir do bem-estar e da felicidade, e que vai fazer você encontrar e ter a certeza do que eu estou falando lá desde a palestra aqui. O que você precisa está dentro de você. Então agora vamos abordar cada um deles e te dar dicas de como produzi-los naturalmente no seu dia a dia e do que você deve fugir, pois são hábitos e atitudes que drenam ou inibem a liberação de cada um deles. E o primeiro dele, o mais falado hoje em dia, é a dopamina. Aristóteles já falava há 2000 anos atrás de que ter objetivos claros era um dos principais motivadores do comportamento humano. E hoje sabemos que o combustível para isso é a dopamina, que é mais sobre o prazer da busca do que sobre o prazer que ocorre quando você atinge aquele objetivo em si. E se você tiver objetivos elevados e difíceis, estudos mostram que eles vão elevar a sua atenção e persistência, o que são fatores críticos para se chegar e se manter no seu desempenho máximo.
Outro ponto importante aqui é que ter objetivos claros faz com que a sua mente não precise ficar se perguntando o que fazer ou o que fazer em seguida. Ela sabe exatamente onde expandir o seu foco e a sua energia, que por sinal são limitados. Por isso que Sêneca disse há 2000 anos atrás também, e com a mesma assertividade, de que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. E como a vida é um jogo de risco, como navegar, vale lembrar que quando atingimos algum tipo de risco, o nosso cérebro libera dopamina, que esta é uma forma de recompensar o nosso comportamento exploratório, algo que contribuiu muito para que chegássemos até aqui. Outra dica para a produção dela também é simplesmente dar check nas tarefas pré-determinadas para o nosso dia na agenda. E além disso, quando nós vemos as nossas PPPs, são as pequenas percepções de progresso, aí a produção dela dispara. Mas por que eu estou te falando isso? Para te mostrar que ela vai ser a primeira dos 6 neuroquímicos, que são os grandes aliados barra combustíveis para você se retroalimentar durante o processo e se manter nele até você começar de fato a viver o seu impossível e extraordinário. Resumindo, a dopamina é o neurotransmissor que está associado à sensação de prazer, motivação e recompensa. Algumas atividades diárias que podem ajudar na liberação dela de forma natural são: agora eu vou ler daqui para frente para vocês: um exercício físico, caminhadas, corrida, musculação, dança ou qualquer atividade aeróbica. O exercício regular aumenta a liberação de dopamina e outros transmissores do bem-estar, como serotonina e endorfina. 2. Ouvir música, especialmente músicas que você gosta. Elas ativam áreas do cérebro ligadas à recompensa e ao prazer. 3. Meditação e mindfulness. Práticas regulares de atenção plena podem ajudar a equilibrar os níveis de dopamina e reduzir o estresse. 4. Alimentação saudável. Alimentos ricos em tirosina, um aminoácido precursor da dopamina, como ovos, peixes, frango, abacate, banana e laticínios. Evitar alimentos ultraprocessados e açúcares em excesso também ajuda a manter os níveis estáveis. 5. Dormir bem. O sono de qualidade é essencial para a produção e regulação da dopamina no cérebro. A privação de sono reduz a sensibilidade dos receptores de dopamina. 6. Cumprir metas, mesmo pequenas. Realizar tarefas do dia a dia, como arrumar a cama ou concluir uma tarefa de trabalho, gera uma pequena liberação de dopamina. O cérebro interpreta isso como uma recompensa. 7. Interações sociais positivas. Conversa com amigos, momentos de afeto ou conexão emocional também elevam os níveis de dopamina. 8. Exposição à luz solar. A luz natural ajuda na produção de dopamina, além de regular o ritmo circadiano e melhorar o humor. 9. Aprender algo novo. Estudar, ler ou praticar atividades novas ativa o sistema de recompensas do cérebro. 10. Atividades prazerosas e criativas. Pintar, escrever, tocar um instrumento, jardinagem, jogos ou hobbies em geral também elevam a dopamina. Como tarefa, coloque pelo menos 3 atividades dessas dentro da sua agenda e dentro do seu dia a dia e você já começará a sentir a diferença. Agora vamos para os principais ladrões de dopamina nos dias de hoje. Eles são comportamentos, hábitos e estímulos que oferecem picos rápidos de prazer, mas que ao longo prazo levam à exaustão o seu sistema dopaminérgico, diminuindo a sua motivação, o seu foco e o bem-estar. Eles são: uso excessivo de redes sociais é o primeiro, porque likes, notificações e rolagem infinita liberam dopamina rapidamente. Consequência, o cérebro se acostuma com gratificação instantânea e perde interesse em atividades mais lentas e produtivas, como estudar, trabalhar ou se exercitar. 2. Videogames e entretenimento digital compulsivo. Por quê? Jogos e conteúdos digitais são projetados para maximizar a liberação de dopamina, com recompensas constantes. Consequência, dificuldade em sentir prazer em atividades da vida real.
com menor estímulo imediato. 3. Comidas ultraprocessadas e açucaradas. Porque açúcar e gordura estimulam fortemente o sistema de recompensa no cérebro. A consequência, comer vira uma fuga emocional e um vício, reduzindo a sensibilidade dopaminérgica ao longo do tempo. 4. Álcool e outras drogas, incluindo nicotina e cannabis. Porque todas as substâncias elevam artificialmente os níveis de dopamina. Consequência, o cérebro reduz sua produção própria de dopamina com o uso crônico, levando à dependência e à perda de prazer natural. 5. Pornografia e masturbação excessiva. Porque pornografia oferece estímulos visuais exageradamente recompensadores. Consequência, reduz o interesse por conexões reais e prejudica a motivação geral e a saúde sexual. 6. Privação do sono. Porque o sono regula neurotransmissores como dopamina. Consequência, dormir mal reduz drasticamente a capacidade do cérebro de produzir e usar dopamina de forma eficiente. 7. Estresse crônico e ansiedade. Por quê? Estresse prolongado desequilibra todo o sistema de recompensa. A consequência, a dopamina é desviada para lidar com a ameaça constante, dificultando sentir prazer ou motivação. 8. E último, procrastinação e gratificação instantânea. Porque adiar tarefas importantes por distrações rápidas gera picos de dopamina. Consequência, menor tolerância ao esforço e à espera. Tarefas importantes parecem cada vez mais difíceis. E me desculpe, mas se você quer realmente mudar e ir para o seu próximo nível, preciso que você elimine todos estes 8 aqui acima. Mas comece com pelo menos 4 inicialmente e depois tente ir tirando um a mais a cada semana, até você zerar essa lista. Será desafiador, mas eu te garanto. A diferença na sua disposição, foco e capacidade em sentir prazer nas coisas reais da vida e de longa duração serão surpreendentes para você. Agora vamos ao segundo neuroquímico, a noradrenalina, ou norepinefrina. Era um neuroquímico que, quando você já sabe exatamente aonde quer chegar, prepara o seu cérebro para o aprendizado e o dá energia para se manter no processo. E quando somada à dopamina, eles reduzem a carga cognitiva, fazendo com que você deixe de pensar no que não é importante naquele momento, te trazendo um foco extremo, o que te levará no longo prazo ao tão esperado flow. Resumindo, a noradrenalina ou norepinefrina é um neurotransmissor e hormônio que atua no seu sistema nervoso central para aumentar o estado de alerta, foco, motivação, energia e resposta ao estresse. É um dos principais responsáveis pela reação de luta ou fuga, mas em níveis equilibrados é mais no sentido de encarar a luta de frente. Então está associado à disposição mental e física. Aqui estão algumas atividades no seu dia a dia que vão estimular a liberação natural da noradrenalina. 1. Exercício físico, especialmente intenso ou desafiador. Treinos que exigem esforço cardíaco, corrida, HIIT, spinning, elevam os níveis dela. Exercícios curtos e intensos podem ser especialmente eficazes. 2. Exposição ao frio. Banho gelado ou ducha fria. Estímulos frios provocam um aumento imediato de norepinefrina, como resposta do sistema nervoso. Ducha fria por 30 segundos a 2 minutos já ativa esse efeito. 3. Estresse agudo controlado. Desafios moderados. Situações que exigem foco e resposta rápida, resolver um problema, estudar com prazo, competir, ativam a noradrenalina. O importante é que o estresse seja temporário e controlável, não crônico. 4. Luz solar e ritmo circadiano. A exposição à luz natural pela manhã regula os ritmos do corpo e aumenta a noradrenalina, especialmente se feito nos primeiros 30 a 60 minutos do dia. 5. Estímulos mentais desafiadores. Atividades como estudar, resolver enigmas, programar ou aprender algo novo requerem concentração e aumentam a atividade dela. 6. Novidade e surpresa.
Fazer algo fora da rotina, conhecer um lugar novo, experimentar algo diferente, sair da zona de conforto, estimula o sistema de alerta e com ele a noradrenalina. 7. Respiração consciente e foco. Técnicas como respiração diafragmática ou o método Wim Hof, que é respiração mais frio, ajudam a modular a liberação dela e controlar o estado de alerta. 8. Cafeína, com moderação, estimula o sistema nervoso simpático e a liberação de noradrenalina. Ideal consumir com moderação para evitar efeitos colaterais, como ansiedade e taquicardia. 9. Alimentação rica em tirosina. Tirosina é um aminoácido precursor da noradrenalina. Alimentos como ovos, peixes, peito de frango, queijo, amêndoas, abacate, banana podem contribuir para a sua produção. E o 10º, dormir bem. Níveis equilibrados de noradrenalina dependem de um sono restaurador. A privação de sono desregula esse sistema, afetando a atenção, memória e energia. Como exercício, coloque pelo menos 3 atividades dessa no seu dia a dia para começar a sentir diferença. Agora vamos aos ladrões, que fazem os níveis dela diminuírem, afetando negativamente o seu humor, a sua concentração e o seu bem-estar no geral. 1. Estresse crônico. O estresse constante estimula a produção excessiva de noradrenalina no início, mas com o tempo o sistema se esgota. Isso pode levar a uma queda nos níveis e sintomas como fadiga, apatia e dificuldade de concentração. 2. Privação do sono. O sono de má qualidade ou insuficiente afeta diretamente a produção e regulação de neurotransmissores, incluindo ela. Isso pode levar a dificuldade de foco e baixa energia. 3. Alimentação pobre em nutrientes. A produção de noradrenalina depende de tirosina, um aminoácido presente em alimentos ricos em proteína. Dietas pobres em proteínas, ricas em açúcar e ultraprocessados podem prejudicar a síntese deste neurotransmissor. 4. Estímulo excessivo de cafeína, estimulantes e tela. O uso abusivo de cafeína, bebidas energéticas e excesso de exposição a telas pode causar um pico inicial de noradrenalina, mas depois leva à exaustão do sistema noradrenérgico. 5. Álcool e drogas. O consumo frequente de álcool, nicotina, cannabis e outras drogas podem inibir a produção natural de noradrenalina no cérebro. A dependência pode levar à disfunção persistente desse sistema. 6. Sedentarismo. A falta de atividade física reduz a estimulação natural do sistema dopaminérgicos e noradrenérgico. Exercícios aeróbicos aumentam a noradrenalina naturalmente. 7. Sobrecarga de informação, multitarefas. Estímulos constantes e multitarefas sobrecarregam o cérebro, levando a um consumo exagerado de noradrenalina. Isso gera fadiga mental e menor capacidade de foco. 8. Depressão e ansiedade. Transtornos mentais afetam a regulação de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Muitas vezes há déficits funcionais de noradrenalina nesses quadros. 9. E último, baixos níveis de ferro ou B12. Ferro, vitamina B6, B12 e C são cofatores na produção de noradrenalina. Deficiências nutricionais podem impedir a conversão da tirosina em noradrenalina. Então já sabe, né? Bora cortar pelo menos metade desses 9 aqui e, no longo prazo, zerar. E o interessante aqui é que quanto mais você estimula a produção e a liberação dos neuroquímicos positivos de um lado, mais fácil fica você tirar os hábitos e as ações que inibem a liberação deles do outro, porque acontece uma espécie de vício natural, já que as sensações vão ficando cada vez melhores. Então agora vamos falar sobre o terceiro neurotransmissor, que é a serotonina. A prática diária de gratidão libera serotonina, e isso altera o viés negativo do nosso cérebro. E quanto mais você se treina nesse sentido, e aqui eu estou falando de apenas 5 minutos diariamente, mais você treina a sua amígdala
para detectar apenas as coisas positivas, combatendo este viés negativo do nosso cérebro, que a gente herdou lá dos nossos ancestrais, o que vai liberar cada vez mais serotonina e o outro neuroquímico que é o mais poderoso deles, porque é o neuroquímico e o hormônio do amor, que é a ocitocina. Em resumo, a serotonina é um neurotransmissor fundamental para o nosso bem-estar emocional, no sono, apetite e digestão. Diferente da dopamina, que está mais ligada à motivação e recompensa imediata, a serotonina está mais ligada à sensação de estabilidade emocional, satisfação e calma. E agora eu vou te mostrar as atividades simples diárias que vão estimular a produção e liberação dela. 1. Exposição ao sol. De 15 a 30 minutos por dia de sol, de preferência pela manhã, ajudam a produção de serotonina e vitamina D, que está ligada ao humor. Mesmo em dias nublados, caminhar ao ar livre já contribui. 2. Exercício físico. Atividades aeróbicas leves e moderadas, como caminhada, natação, yoga ou bicicleta, aumentam a liberação de serotonina. A regularidade é mais importante do que a intensidade aqui. 3. Meditação, yoga e respiração profunda. Técnicas de relaxamento ajudam a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumentam a disponibilidade de serotonina no cérebro. 4. Alimentação rica em triptofano. O triptofano é um aminoácido precursor da serotonina. Alimentos que ajudam: ovos, bananas, castanhas e nozes, chocolates amargos, com moderação, tofu, soja e leguminosas, peixes gordurosos, salmão, sardinha, por exemplo, aveia e arroz integral. Dica: consumir esses alimentos com uma fonte de carboidrato complexo, como batata doce ou arroz integral. Ajuda o triptofano a atravessar a barreira hematoencefálica e chegar ao cérebro. 5. Contato com a natureza. Estar em ambientes verdes, parques ou perto de água tem efeito positivo sobre os níveis de serotonina. 6. Atos de bondade e gratidão. Praticar a empatia, ajudar os outros e expressar gratidão aumenta a serotonina e fortalece conexões sociais. 7. Dormir bem. O sono regula os neurotransmissores, incluindo a serotonina. Dormir de 7 a 9 horas por noite, em horários consistentes, é essencial. 8. Atividades criativas e significativas. Pintar, escrever, cozinhar, tocar um instrumento ou qualquer atividade que traga prazer e foco pode aumentar os níveis de serotonina. 9 e último, conexões sociais. Ter contato com amigos, familiares ou pessoas queridas ajuda na regulação do humor e no aumento da serotonina. Então, como tarefa aqui, coloque pelo menos 3 atividades dessas no seu dia a dia, para alimentar as suas reservas de serotonina. Já as atividades e hábitos que drenam a sua serotonina, afetando o seu humor, gerando ansiedade, depressão, insônia e irritabilidade, compulsões alimentares, entre outros, são: 1. Estresse crônico. O estresse prolongado aumenta os níveis de cortisol, que inibe a produção e liberação de serotonina. Isso contribui para a sensação de esgotamento emocional e queda do humor. 2. Falta de sono ou sono ruim. A serotonina está diretamente envolvida na regulação do ciclo sono-vigia. Dormir mal reduz os níveis de serotonina, o que por sua vez afeta ainda mais o sono, criando um ciclo vicioso. 3. Alimentação pobre, ultraprocessada. A serotonina é produzida a partir do aminoácido triptofano, que depende de nutrientes como magnésio, B6, zinco e ferro. Dietas ricas em açúcar e pobres em proteínas e vegetais prejudicam essa produção. 4. Falta de exposição solar. A luz solar estimula a liberação de serotonina no cérebro. Ficar muito tempo em ambientes fechados, especialmente no inverno ou em cidades sem sol, reduz drasticamente a serotonina. 5. Pensamentos negativos e ruminação mental. Padrões de pensamentos negativos constantes ativam redes neurais ligadas à baixa serotonina.
Depressão e ansiedade frequentemente envolvem esse tipo de circuito. 6. Álcool e drogas recreativas. O álcool, especialmente em excesso, interfere na síntese e liberação de serotonina. Algumas drogas causam picos artificiais de serotonina, seguidos de queda drástica, gerando desregulação a longo prazo. Exemplo, MDMA, cocaína e anfetaminas. 7. Isolamento social ou falta de conexão humana. A serotonina também está ligada à sensação de pertencimento e status social. O isolamento ou sensação de exclusão reduz naturalmente os níveis deste transmissor. 8. Sedentarismo. O exercício físico é um dos maiores estimuladores naturais da serotonina. A falta de movimento pode deixar o sistema desligado, afetando o humor e motivação. 9. Deficiências nutricionais. Baixos níveis de triptofano, vitamina B6, magnésio, zinco, ômega 3, ferro, prejudicam a conversão de triptofano em serotonina no cérebro. Então, trabalhe e evite cada um deles para ir para o seu próximo nível de bem-estar e, consequentemente, resultados. E o quarto neuroquímico é a ocitocina, o neurotransmissor e hormônio do amor. A ocitocina é o neuroquímico do amor, o hormônio liberado na hora do parto ali natural e que faz com que a mãe suporte tamanha dor e que gera aquele vínculo e aquela relação de amor que será eterna entre mãe e filho. E é também o da gratidão. Por isso que manifestar a gratidão por pelo menos 5 minutos por dia vai alterar inclusive o viés negativo do seu cérebro, treinando poderosamente a nossa amígdala para detectar cada vez mais só as coisas positivas, como eu citei no neuroquímico anterior da serotonina. Mas um ponto importante que eu não citei lá é que escrever e sentir a gratidão faz o nosso cérebro buscar o endereço somático desta emoção. Então, um belo exercício para senti-la é escrever no final dos seus dias 10 motivos que você tem para estar grato, ou 3 motivos e um pequeno parágrafo sobre cada um deles, o que vai aumentar a produção dela, que é um poderosíssimo anti-inflamatório, inclusive. Então, vocês têm noção que ela é um remédio natural para o nosso corpo e para a nossa vida. Resumindo, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor ou da conexão, porque está profundamente ligada às conexões, em vínculos afetivos, confiança, empatia e bem-estar social. Diferente da dopamina e endorfina, que estão ligadas à motivação e ao prazer físico, a ocitocina promove a sensação de calma, afeto e segurança emocional. Então aqui vão alguns exemplos de atividades que vão estimular a liberação natural dela no seu dia a dia. 1. Contato físico, abraços, beijos, carícias, toques gentis. O simples ato de segurar as mãos e encontrar alguém querido pode liberar ocitocina. 2. Relações íntimas e sexo. O envolvimento físico e emocional durante a intimidade estimula fortemente a liberação de ocitocina, especialmente durante o orgasmo. 3. Interagir com animais de estimação. Acariciar, brincar ou até mesmo olhar nos olhos de seu pet, especialmente cães, aumenta os níveis de ocitocina, tanto em humanos quanto nos animais. 4. Conversas significativas. Falar com alguém de forma aberta, empática e verdadeira cria conexões reais e ativa a liberação da ocitocina. 5. Cuidar de alguém, especialmente bebês ou idosos. O ato de cuidar, nutrir ou proteger alguém promove um forte aumento de ocitocina. Isto é evidente na relação entre mãe e filho, mas também acontece em outras relações afetivas. 6. Praticar atos de bondade. Ajudar alguém, demonstrar empatia, fazer algo generoso ou voluntário libera ocitocina e fortalece vínculos sociais. 7. Cantar ou dançar em grupo. Atividades em grupo com sincronia, como dançar, cantar ou até praticar esportes em equipe, estimulam o sentimento de conexão
e, com isso, a liberação de ocitocina. 8. Contato visual sincero. Olhar nos olhos de alguém de forma tranquila e presente ativa regiões cerebrais ligadas à confiança e aumenta os níveis de ocitocina. 9. Práticas de meditação focada em compaixão. Meditações de amor, bondade, como o Metta Bhavana, aumentam a sensação de empatia, aceitação e sim ocitocina. 10º e último, demonstrar ou receber gratidão. Expressar gratidão por alguém ou ser reconhecido genuinamente gera vínculos emocionais e estimula este hormônio. Então, como exercício, pratique 5 atos e hábitos destes de forma alternada durante os seus dias, pois não existe nada mais poderoso e revigorante e que traz sentido e propósito à nossa vida. No entanto, vários hábitos e contextos modernos podem drenar ou inibir a liberação natural deste poderoso neuroquímico. Então, abaixo estão os maiores ladrões de ocitocina no nosso dia a dia. 1. Isolamento social, solidão. A ocitocina é liberada principalmente em interações humanas positivas. Ficar isolado por longos períodos ou viver relações superficiais diminui sua liberação, podendo levar a sentimentos de vazio, depressão e desmotivação. 2. Estresse crônico e ansiedade. Altos níveis de cortisol inibem a produção e os efeitos da ocitocina. Sob estresse constante, é mais difícil se conectar emocionalmente com os outros. 3. Relacionamentos virtuais superficiais. Interações em redes sociais podem diminuir contatos reais, mas não promovem a mesma liberação de ocitocina que o olho no olho, toque ou conversa profunda. Likes não substituem presença emocional. 4. Conflitos, traições ou falta de confiança. A ocitocina está profundamente ligada à confiança. Relações com muita tensão, ciúmes, críticas ou traição bloqueiam a resposta ocitocínica, gerando distanciamento emocional. 5. Repressão emocional, falta de vulnerabilidade. A ocitocina aumenta quando nos sentimos seguros para expressar emoções autênticas. Se você constantemente engole emoções ou evita vulnerabilidade, o cérebro interpreta como ameaça social, reduzindo a ocitocina. 6. Falta de contato físico. Abraços, carícias, beijos, massagem, segurar nas mãos, até contato com pets liberam ocitocina. A ausência disso, especialmente em culturas ou fases da vida mais frias fisicamente, reduzem sua liberação natural. 7. Ambiente competitivo ou agressivo demais. Ambientes muito competitivos, com cobrança, comparação ou agressividade, geram desconfiança e ameaça. Isso ativa o modo defensivo do cérebro, o oposto do estado ocitocínico, que é o de conexão e acolhimento. 8. Uso excessivo de estimulantes ou substâncias. Estimulantes como cafeína em excesso, algumas drogas e até o uso abusivo de pornografia podem desregular os receptores de ocitocina ou inibir sua produção natural. 9. Traumas relacionais ou abandono. Experiências de rejeição, negligência, abuso ou abandono emocional reduzem a sensibilidade aos efeitos da ocitocina. O cérebro aprende a desconfiar e se proteger. Então aqui tem alguns que são realmente complexos. Mas se você conseguir se libertar de todos eles, a sua vida será completamente outra. E como já disse Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Então, quanto que valeria para você uma vida totalmente livre de traumas e limitações? Então aqui chegamos ao quinto neuroquímico e penúltimo, que é a endorfina. As endorfinas são uma recompensa neuroquímica extremamente poderosa. Elas são inclusive um analgésico que produz prazer, uma espécie de opioide interno, como a heroína, por exemplo. Ela nos deixa eufóricos, com aquela sensação indescritível após um grande treinamento ou um grande trabalho entregue e bem executado, por exemplo.
trazendo aquela sensação de poder e eficiência. Em resumo, as endorfinas são neurotransmissores produzidos pelo cérebro que são literalmente analgésicos naturais e geram a sensação de prazer, euforia e bem-estar. Elas também ajudam a aliviar a dor e a reduzir o estresse. Então vamos às atividades diárias que aumentam a liberação dela naturalmente. 1. Exercício físico intenso ou moderado, corrida, musculação, HIIT, ciclismo, dança, natação, esportes em geral. A famosa euforia do corredor, runner's high, é causada pela liberação intensa de endorfina. Rir, o riso genuíno estimula a liberação de endorfinas. Assistir comédias, conversar com amigos ou situações engraçadas ajuda muito. Dançar. Dançar sozinho ou com outras pessoas, especialmente com música animada, combina movimento, música e prazer, o que favorece a liberação de endorfinas. 4. Comer alimentos picantes. Alimentos com pimenta, especialmente pimenta vermelha, ativam receptores de dor na boca, o que desencadeia a liberação de endorfinas como resposta do corpo. 5. Massagens. Tanto receber quanto dar uma massagem, inclusive automassagem, promove relaxamento e liberação de endorfinas. 6. Meditação e respiração profunda. Práticas regulares de meditação ou mindfulness reduzem o estresse e aumentam a produção de endorfinas e outros neurotransmissores do bem-estar. Banhos quentes ou alternância quente-frio. Um banho quente relaxante ou alternar duchas quentes e frias pode estimular a liberação de endorfinas pelo choque térmico. Por isso que a sauna aqui é tão saudável e boa. Contato físico e intimidade. Beijos, abraços, sexo, carinho e toque físico em geral estimulam a liberação de endorfinas, além da ocitocina e dopamina. 9. Superar desafios. Completar uma tarefa difícil, alcançar uma meta ou passar por um desafio físico ou mental ativa o sistema de recompensa, com aumento de endorfinas. 10. Estar ao ar livre ou na natureza. Caminhar na natureza, respirar ar puro e se desconectar do ambiente urbano é uma forma eficaz de ativar as endorfinas. Então já sabe, né? Coloque pelo menos 3 atividades dessas no seu dia a dia. Afinal, quando elas estão em baixa, é normal você se sentir cansado, irritado, triste ou até com sintomas depressivos. Então aqui embaixo vão os principais ladrões de endorfinas no seu cotidiano. Primeiro, estresse crônico. O estresse contínuo ativa o cortisol, hormônio do estresse. Pode inibir a produção de endorfinas. A tensão constante, sem pausas para relaxar, esgota os mecanismos naturais de prazer do corpo. 2. Privação do sono. Dormir mal ou pouco afeta diretamente a produção de neurotransmissores, incluindo endorfinas. O sono é essencial para o equilíbrio neuroquímico e a recuperação emocional. 3. Sedentarismo. A prática regular de exercícios físicos estimula fortemente a liberação de endorfinas. Quando não nos movimentamos, o corpo perde uma das fontes naturais mais poderosas de bem-estar. 4. Alimentação pobre em nutrientes. Dietas ricas em açúcar refinado, ultraprocessados e gorduras ruins impactam negativamente o humor e a química cerebral. A falta de triptofano, magnésio, ômega 3 e vitaminas do complexo B podem dificultar a produção de endorfinas e serotonina. 5. Excesso de telas e dopamina rápida. O uso excessivo de redes sociais, jogos ou entretenimento digital pode sobrecarregar o sistema com dopamina imediata e superficial, reduzindo a sensibilidade aos prazeres mais naturais e duradouros, como os promovidos pelas endorfinas. 6. Isolamento social. Conexões sociais saudáveis aumentam os níveis de endorfinas. A falta de contato humano, afeto e pertencimento é um dos fatores mais potentes na queda do bem-estar. 7. Pensamentos negativos e autocrítica constante.
O cérebro responde a pensamentos com reações químicas. Padrões mentais negativos e autodepreciativos aumentam o estresse e reduzem a produção de neurotransmissores positivos, como a endorfina. 8. Consumo excessivo de álcool e drogas. Substâncias como álcool, nicotina e outras drogas alteram artificialmente a química cerebral a longo prazo. Ensinam o corpo a depender delas para sentir prazer, enfraquecendo a produção natural das endorfinas. 9. Rotinas sem prazer. Viver de modo automático, sem momentos de lazer, criatividade, conexão ou prazer genuíno, reduz os estímulos que naturalmente gerariam endorfinas. Trabalhe para tirar todos estes limitadores da sua vida. Então chegamos ao último neuroquímico, que é a anandamina. Não sei você, mas pessoas de alto desempenho como eu têm uma dificuldade seríssima em relaxar, pois parece que estamos perdendo tempo ou tendo uma espécie de desvantagem. E é aqui que a recuperação ativa deve entrar em ação, para tirar o cérebro da jogada, produzindo anandamina, e permitir que o nosso sistema se recupere dos momentos de alta intensidade, e tudo isso facilite a nossa entrada no flow. Em resumo, a anandamina é um neurotransmissor endocannabinoide apelidado como a molécula da felicidade, com efeitos semelhantes ao THC da cannabis, mas que é produzida naturalmente pelo nosso corpo. Ela está associada a sensações de bem-estar, prazer, relaxamento, criatividade e até estados de euforia leves, além de atuar na regulação da dor, apetite, memória e humor. Embora menos falada do que a dopamina e a serotonina, ela é muito poderosa e você pode estimulá-la de forma simples, como 1. Exercícios físicos, principalmente os mais leves e moderados. Corrida, natação, ciclismo ou esportes aeróbicos liberam anandamina, que contribui para o chamado runner's right, que é aquela sensação de euforia após o exercício. O pico costuma acontecer após 30 a 45 minutos de atividade contínua. 2. Meditação, yoga e estados de fluxo. Atividades que induzem um estado de presença profunda, como meditação, mindfulness, yoga, ou momentos em que você perde a noção do tempo, que é o flow, estimulam a liberação de anandamina. 3. Rir e sentir-se leve. O riso automático, sozinho ou com amigos, promove não apenas endorfinas, mas também anandamina, ligando prazer e relaxamento. 4. Comer chocolate amargo. O chocolate contém teobromina e pequenas quantidades de anandamina, além de compostos que inibem sua degradação, como a FAAH, prolongando seus efeitos. O ideal é chocolate com 70% de cacau ou mais, com moderação. 5. Exposição à natureza e luz solar. Tomar sol, especialmente pela manhã, e passar tempo em ambientes naturais favorece a produção de anandamina e regula o sistema endocannabinoide. 6. Jejum intermitente, com cuidado. Estudos sugerem que o jejum por períodos controlados pode aumentar os níveis de anandamina, promovendo clareza mental e sensação de leveza. Deve ser feito com orientação. 7. Sono de qualidade. Um sono restaurador regula o sistema endocannabinoide e favorece a produção equilibrada de anandamina. 8. Atividades criativas e imersivas. Pintar, desenhar, compor música, cozinhar com atenção plena. Tudo que promove imersão criativa e prazer tranquilo ativa circuitos associados à anandamina. 9. Massagens e relaxamento profundo. O toque suave, a liberação de tensão e o conforto corporal estimulam a produção de anandamina, especialmente quando a mente entra em estado de relaxamento. 10. Redução do estresse crônico. Como o estresse elevado aumenta a enzima FAAH,
que quebra a anandamina. Técnicas que reduzem o estresse, como respiração profunda, pausas conscientes e gratidão, ajudam a manter seus níveis. Então, coloque pelo menos 3 atividades dessas no seu dia a dia. E assim como as endorfinas, a produção e a ação da anandamina podem ser inibidas por diversos fatores no nosso cotidiano. Abaixo segue os principais ladrões de anandamina. 1. Estresse crônico e ansiedade. O estresse prolongado desequilibra o sistema endocannabinoide, inibindo a produção de anandamina. Níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, reduzem a capacidade do corpo de liberar e manter níveis adequados dessa substância. 2. Privação de sono. A anandamina tem um papel importante na regulação do sono, especialmente do ciclo REM. Dormir mal prejudica a produção e o funcionamento dos endocannabinoides do cérebro. 3. Dieta inflamatória e pobre em nutrientes. Alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras trans, açúcares refinados e aditivos químicos, causam inflamação crônica de baixo grau, o que desregula o sistema endocannabinoide. A falta de ácidos gráficos essenciais, como ômega 3, também impacta negativamente a produção da anandamina. 4. Sedentarismo. Alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras trans, açúcares refinados ou aditivos químicos causam inflamação crônica de grau baixo. 4. Sedentarismo. Exercício físico moderado aumenta os níveis de anandamina no sangue. A falta de atividade física limita essa liberação natural, especialmente a prática aeróbica como corrida, caminhada rápida ou natação. 5. Excesso de álcool ou uso frequente de substâncias. Embora drogas como cannabis aumentem temporariamente os efeitos do sistema endocannabinoide, o uso crônico pode diminuir a sensibilidade dos receptores CB1, os mesmos que respondem à anandamina. O álcool em excesso também reduz a eficácia da anandamina. 6. Estímulos artificiais e dopamina rápida. O consumo exagerado de redes sociais, pornografia, jogos eletrônicos e outros prazeres imediatos pode prejudicar o equilíbrio natural dos neurotransmissores e modular negativamente o sistema endocannabinoide, levando a uma menor responsividade à anandamina. 7. Inflamação e desbiose intestinal. O intestino tem um papel fundamental na regulação do sistema endocannabinoide. A desbiose desequilíbrio da microbiota intestinal e inflamação intestinal reduzem a produção e a ação da anandamina no cérebro. 8. Falta de prazer genuíno e desconexão emocional. Quando você vive no piloto automático, sem momentos de prazer real, curiosidade ou conexão profunda com atividades ou pessoas, há menos estímulos para a liberação de anandamina. 9. E último, baixa exposição à luz solar. A vitamina D, sintetizada com a exposição solar, influencia positivamente a função do sistema endocannabinoide. Pouco sol, menos vitamina D, menos suporte para a ação da anandamina. Então, trabalhe para eliminar todos estes desta lista para viver o máximo possível sobre o efeito desta molécula da felicidade. Então, aqui terminamos este bloco sobre os ingredientes mágicos que você agora vai saber como produzir naturalmente e evitar os seus inibidores para ter a energia e as condições emocionais e mentais para se manter no seu processo rumo ao que até hoje talvez você acreditasse que fosse impossível para você. E assim romper os seus limites e viver de fato uma vida extraordinária. No próximo bloco vou deixar exemplos de rotinas para você se basear e construir a sua própria, para que tudo isso vire uma rotina repleta de um coquetel do bem,
disponível diariamente para você. Te vejo lá.